Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado, totalmente dedicado às suas perguntas, críticas e sugestões. O Alô Senado está no ar para falar dos assuntos que você escolheu. O projeto de lei que perdoa as dívidas dos pequenos agricultores atingidos pela seca no Nordeste, os grandes conglomerados industriais no Brasil e no mundo e os caminhos para a definição de um piso salarial nacional para os psicólogos. No Passeata Eletrônica, a senadora Ana Amélia fala sobre o espaço virtual do Senado que permite a participação direta dos cidadãos na discussão das leis. O Alô Senado começa agora. Está em tramitação aqui no Congresso um projeto de lei de autoria do senador Vital do Rego que autoriza o perdão de dívidas de crédito rural para agricultores vitimados pela seca no Nordeste. O Antônio Oliveira Chaves, da cidade de Itinga, em Minas Gerais, escreveu ao Alô Senado para reclamar da demora na aprovação desse projeto. Na opinião do Antônio, seca é calamidade. O sofrimento das famílias dos agricultores é um assunto que não pode esperar. Dada a gravidade da questão, esse projeto não poderia ser votado com mais rapidez? Com a palavra, o autor do projeto. Antônio, meu abraço para você e a todos aqueles que são vitimados pela seca no Nordeste, que angustia, que mata, que expropria propriedades junto a instituições bancárias. Nós fizemos um projeto concedendo anistia em virtude dessas prolongadas secas na região a todos os pequenos e médios proprietários que contraíram dívidas impagáveis junto ao Banco do Nordeste e principalmente ao Banco do Nordeste e outras instituições de crédito público. Esse projeto já foi pautado no Senado, já passou por todas as comissões no Senado, está na Câmara e, lamentavelmente, Antônio, está parado na Câmara. Nós já fizemos diversas gestões junto à bancada federal nordestina, junto a setores que trabalham na agricultura, principalmente junto àqueles que são sensíveis nessa matéria, e esperamos que você possa, com milhares e milhares de vitimados pela seca, poder também colaborar na tramitação desse projeto no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Por que o Brasil não tem grandes conglomerados empresariais como a China, o Japão e os Estados Unidos? Quem pergunta é o Carlos Jean Pereira Gonzaga, que escreveu para a gente lá de São Gonçalo do Piauí. O Carlos diz ainda que, na opinião dele, o Brasil deveria ser pioneiro na área de investimento empresarial. A resposta fica por conta do consultor legislativo, Paulo Springer. Oi, Carlos, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, é um pouco natural até o Brasil não ter grandes conglomerados como China, Estados Unidos e Japão, que é uma economia muito menor. Quer dizer, mesmo em relação a japonesa, que é a terceira dessa lista que ele colocou, nosso PIB ainda é menos da metade da japonesa e nossa economia é muito mais fechada do que a japonesa. No Brasil, os grandes conglomerados que aparecem, a Petrobras sempre em primeiro lugar na lista brasileira e entre as 25, 50 maiores, dependendo do ranking. Esses rankings dependem do que leva em consideração. Agora, o que eu acho é que se pensar assim, qual a grande vantagem de se ter grandes corporações? E isso eu tenho minhas dúvidas. Quer dizer, as grandes corporações, quando elas surgem como um processo decorrente de uma economia competitiva, de um processo de um país que consegue ter produtividade elevada, essas coisas, eu acho maravilhoso. Agora, você tentar forçar grandes companhias, isso significa simplesmente transferência de recursos do resto da população para essas empresas que não sei se vai trazer o benefício que a gente gostaria de ter. Há casos, como eu disse, a economia brasileira é fechada. Se você, há casos como a Vale do Rio Doce, por exemplo, que é um sucesso e que se tornou uma das maiores exportadoras, se não a maior exportadora mundial de minério de ferro. Ela está muito voltada, então, para o mercado internacional, então é ótimo. Eu acho um caso de sucesso e até benéfico para o Brasil. Há outros, eu não vou citar nomes, mas de empresas que, apesar de exportadoras, elas se fundiram para produzir, por exemplo, no mercado de alimentos, alguma coisa. Então, eu tenho minhas dúvidas se isso é bom para o Brasil, você ter uma parte significativa da produção de determinado alimento justamente na mão de uma ou duas empresas. E eu vejo, sinceramente, com muito maus olhos, uma política agressiva, que já teve no passado, agora um passado até recente, mas agora um pouco menos enfatizada, de grandes vencedores.
Para mim, quer dizer, o caso mais óbvio disso, e que foi um retumbante fracasso, foi do Eike Batista e do seu conglomerado. Mas em todos os outros casos, esses grandes vencedores são transferências de recursos de toda a população via crédito subsidiado do BNDES para uma meia dúzia de favorecidos aí, e que eu não vejo, pelo menos, uma grande retribuição para o país. Tá bom? Então, eu espero que tenha te ajudado aí com a sua dúvida. Não resta dúvida, a internet encurtou a distância entre a população e os parlamentares. Mas essa relação de proximidade não passa apenas pelas redes sociais dos senadores. Nas audiências públicas realizadas aqui no Senado, a população pode participar em tempo real, usando o Alô Senado online. O endereço é o www.senado.leg.br/Alô Senado. A senadora Ana Amélia conversou com o Passeata Eletrônica sobre essa ferramenta de diálogo entre o Senado e o povo brasileiro. Bom, a cada audiência pública que a gente faz aqui, e eu, como jornalista, tenho e dou um valor especial à participação coletiva e popular, e o Alô Senado, que é o sistema de comunicação direta da instituição, da Casa, do Senado, da comissão, das diversas comissões, com a população, diretamente, sem intermediários. Não precisa ter despachante. É direto, ele pega, senta no seu computador, ou pega o seu celular, ou pega o seu telefone, o seu computador e manda uma mensagem diretamente. E eu faço sempre, quando presido, a questão de ler os nomes e os estados de onde essas pessoas fizeram. Porque aí as perguntas, como são muitas, vão ser respondidas pelas pessoas que estão relacionadas ao tema. Então, isso é extremamente gratificante. E isso é o exercício democrático que o Alô Senado e todo o sistema de comunicação do Senado Federal possibilita do contato direto das pessoas que estão na sua casa, no seu trabalho, onde estiverem, numa praça pública, se tiver Wi-Fi, se tiver linha ali, ela pode se conectar com o Alô Senado. Isso é extremamente relevante. Queria cumprimentar a toda a equipe da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, porque como jornalista eu tenho em conta da relevância que isto é para o processo democrático brasileiro, que é ampliar decisiva e massivamente a participação das pessoas nas decisões e na elaboração das próprias leis. Existe algum projeto em tramitação no Senado que estabeleça um piso salarial nacional para os psicólogos? Quem quer saber é o Cláudio Domingos de Souza, de Iguatama, em Goiás. E quem responde é o consultor legislativo José Pinto. Olha, Cláudio, aqui no Congresso Nacional, o debate sobre pisos salariais, ele é constante, não apenas para os psicólogos, mas para inúmeras outras categorias profissionais. O Congresso Nacional tem sido um pouco cauteloso no sentido de fixar pisos salariais em lei nacional, dada a diversidade econômica de um país de amplitude continental como é o Brasil. De qualquer maneira, no que diz respeito aos psicólogos, existe um projeto de lei 5440 de 2008, que vem tramitando ainda na Câmara dos Deputados e que dispõe sobre a fixação de um salário profissional fixado na época em R$ 4.650. Este projeto está tramitando na Câmara, ainda não chegou no Senado Federal, e vamos aguardar o que a Câmara vai deliberar sobre ele, se vai aprovar ou não, se vai fazer alterações. Isso depende do projeto legislativo da Câmara dos Deputados. Também uma dica que a gente pode dar para os psicólogos brasileiros é que eles também se dirijam ao Senado Federal, porque o Senado Federal também tem iniciativa legislativa para iniciar o processo legislativo em matérias dessa natureza. E um projeto deste, ele é distribuído aqui no Senado Federal somente para a Comissão de Assuntos Sociais. Então, talvez você consiga abreviar o processo legislativo fazendo a iniciativa da matéria pelo Senado Federal. Isso é uma dica. Mas, além disso, uma outra dica que fica aqui para as entidades representativas dos psicólogos nas 27 unidades da Federação é citar o que diz a Lei Complementar 103, de 14 de julho de 2000. Essa lei ela possibilita que os estados, que todas as unidades da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal, possam fixar os pisos salariais regionais. Mas é uma dica, é um começo de mobilização para que o Congresso Nacional depois unifique tudo isso e consiga, então, determinar um piso salarial profissional para a categoria toda a nível nacional.
E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado. Mas não se esqueça, esse programa é feito da parceria entre a TV Senado e você. Mande a sua mensagem para a gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alosenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. Se preferir o telefone, é só ligar de graça para o 0800 61 2211. E para enviar uma mensagem escrita, o endereço é o www.senado.leg.br/TV. Nessa página, basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!